A paz do Senhor, queridos professores! Que alegria ver você por aqui, perseverando no chamado do Mestre. Graças a Deus! Aqui estou mais uma vez para apresentar com muita alegria a pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, lição dos primários, que é o que nós comentamos aqui no canal, da revista da CPAD, das Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Estamos iniciando o terceiro trimestre do ano de 2026 e aqui a lição dos primários é criança de 7 a 8 anos. O tema do trimestre é as crianças da Bíblia e, como você sabe, ao longo de toda a revista, os seus primários serão estimulados a cumprirem o ID de Jesus. Que ID é esse? Nós encontramos esse ID em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos ler? Diz assim: E disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem disse isso? Nosso Mestre Jesus. Vamos convidá-los a uma aventura missionária, apresentando diversos países onde precisamos falar do amor de Cristo a todas as pessoas. Essas nações estão indicadas nos selos das revistas dos alunos, ou está na revista do aluno no cantinho superior, e representados por um ponto turístico local presente também no sumário. Então, todas as vezes que falarmos de algum país aqui, iremos também trazer esse ponto turístico. O plano de frequência será como um passaporte da escola dominical, no qual, cada domingo, os seus pequeninos ou os seus pequenos missionários deverão colocar o carimbo da missão conquistada pelo... Então, incentive-os a comparecerem dominicalmente, ou não sei que dia é aí na sua região a escola bíblica, mas incentive eles, falando um pouco sobre o país indicado em suas revistas, acima do título da lição. Então, eu vou deixar aqui a localização para vocês. E aqui está a imagem do selo também, que eu vou deixar. Outro modelo de passaporte, que é o que eu trabalho na Escola Bíblica Dominical com os primários, para incentivar a turminha a, no final do trimestre, ganhar um brinde quem tiver todos aqueles carimbinhos no selo da sua lição. Certa vez, os discípulos de Jesus cometeram um grande erro: menosprezar as crianças, tratando-as como indignas da presença e da bênção de Cristo. Infelizmente, há pessoas assim hoje na igreja. Contudo, a mensagem do Senhor continua a mesma: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Esse versículo está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 16. Jesus mostrou o quanto valoriza as crianças, citando-as até mesmo como exemplo a ser seguido. Por quem? Por nós adultos. Como vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 2 ao 5. Aqui, Jesus coloca uma criança no meio de seus discípulos para ensinar que a verdadeira grandeza do reino dos céus é definida pela humildade. E ele declara que sem uma mudança radical de mentalidade para se tornarem como crianças, ninguém entrará no reino. A verdade é que o Todo-Poderoso também chama os pequeninos e os usa para a sua glória. Glórias a Deus. E a Bíblia, ela demonstra casos interessantes, e nesta revista nós vamos estudar alguns, a fim de inspirar os nossos primários a também serem crianças usadas e abençoadas por Deus. Jesus abençoa você e a sua classe. Amém? Então esse é o meu desejo para você, professor, que todos sejam abençoados. No Palavra do Mestre, pela bondade de Deus, nós iniciamos um novo trimestre. Ao ensinar histórias edificantes sobre as crianças da Bíblia, você
querido professor ou professor que está do outro lado terá a oportunidade de mostrar aos nossos pequeninos quão especiais eles são para Deus e o seu reino. Hoje ainda na infância. Será uma grande luta, pois o maligno muito trabalha para disseminar mentiras aos coraçõezinhos ou aos corações das crianças. Contudo, o Senhor é contigo nessa empreitada. Glórias a Deus. Deus, quando Ele chama, Ele capacita. E Ele é contigo nessa empreitada para abordar um assunto grandioso. Antes de tudo, você também precisa crer que é um escolhido de Deus. Sim, você precisa crer que você tem um chamado, que o Senhor separou a sua vida antes mesmo do seu nascimento. As dificuldades são passageiras, mas o amor divino é eterno. Portanto, não desanime, renove suas forças e continue firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. É verdade, sabendo que o nosso trabalho aqui não é vão no Senhor. O título da nossa lição, a lição de número 1, é As Crianças que Receberam uma Grande Promessa. A história está registrada no livro de Gênesis, nos capítulos 21 e 22. Como sempre, eu gosto de deixar um corinho de sugestão para a lição, e ele é relacionado diretamente com a lição. O corinho de hoje é A Promessa de Abraão, com Alessandra Samandello. Antes de continuarmos, eu quero pedir você que tem chegado novinho aqui no canal, que ainda não se inscreveu, para se inscrever, deixar um like, curtir aí e comentar de qual cidade você está nos assistindo. Mas eu peço que você faça isso agora, no início, porque depois você pode esquecer. Então, deixe seu like, curte e depois você compartilha esse vídeo. O objetivo da aula é que o aluno entenda que Deus tem promessas especiais para a sua vida. É importante que o aluno compreenda que sua existência não é por acaso. E por isso é de suma importância que você, professor, que tem essa proximidade com ele ou com os alunos, os incentive a buscar um significado maior para o seu futuro, tanto profissional quanto espiritual. Então nós temos essa missão de incentivá-los. E qual que é o ponto central? Deus tem planos especiais para a vida de cada um de nós. Para que esses planos sejam planos especiais e se cumpram em nossas vidas, nós precisamos obedecer os mandamentos do nosso amado Mestre Jesus. Glórias a Deus. Então agora vamos para as dicas de iniciar a aula. Querido professor, inicie sua aula com oração e planejamento. Orar é como afiar uma ferramenta para a realização do trabalho e planejar é otimizar o seu tempo na execução dessa tarefa. Então, tudo é feito com planejamento para dar tudo certo. Temos pouco tempo com as crianças semanalmente e, por esse motivo, precisamos investir ao máximo para melhor alimentá-los espiritualmente. Por isso, é importante a oração e o planejamento. Como estamos iniciando um novo trimestre, já separe cânticos que abordem a verdade bíblica que estudaremos de acordo com cada lição. E lembre-se que as crianças são muito importantes para Deus e o nosso Deus amoroso tem nos dado a oportunidade de inculcar essa poderosa verdade em nossos pequeninos, mesmo que alguém os fale o contrário. Então, vai ter levantes
vai ter pessoas tentando desanimá-los, tentando enganá-los, mas nós temos a missão. Receba os seus alunos com muita alegria. Você pode pensar numa frase curta de acolhimento e repeti-la para os alunos durante o momento da chegada dos alunos ao longo do trimestre. Por exemplo, você pode usar o nome da criança e dizer: você é escolhido por Deus. Ele tem grandes planos para a sua vida. É uma frase que você pode usar. E lembre-se de separar um momento especial para trabalhar o plano de frequência. A escolha do estudante do dia. Eu vou deixar um crachazinho aqui para você levar para o ajudante do dia. Você vai escolher ele, né? Preparar o momento da oferta. Então, ore e tenha certeza que Deus está presente. Então, aqui eu vou deixar o modelo do crachá, ajudante do dia, e uma dica para você também receber os seus alunos. Você pode fazer aí umas imagens, por exemplo, um coraçãozinho, de que forma que eles querem ser recebidos na sala, com um abraço, um aperto de mão, um toque. E assim você vai incrementar aí a chegada dos alunos com alguma coisa que chame a atenção deles. Você pode ficar na porta para recebê-los e vai mostrar para eles lá as gravuras, como que você quer ser recebido, com palmas, com uma dancinha, com um aperto de mão, com um toque, e assim eles vão ficar muito animados. Agora vamos para o nosso Memória em Ação, que diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Você encontra esse versículo no livro de Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 11. Esse versículo é uma das promessas mais conhecidas da Bíblia. E a mensagem central é que mesmo em tempos de crise ou incerteza, Deus tem o controle do futuro e deseja o bem-estar e a restauração do seu povo. Então, eu quero também destacar aqui duas palavras, plano e futuro, no contexto do versículo, para você, professor, levar para a sua classe e explicar minuciosamente o versículo para a sua turminha. É importante mostrar para eles o que significa essas palavras dentro desse contexto. Plano é uma intenção organizada. Futuro é o tempo que ainda vai acontecer, é algo que ainda vai chegar. E aqui está o significado detalhado de cada conceito no contexto bíblico do versículo. O que significa plano? A definição geral. Plano é um projeto, um desenho ou uma intenção detalhada para alcançar um objetivo específico. Então, no contexto bíblico aqui, refere-se aos desígnios e à vontade de Deus. Não é um palpite ou um desejo massagear ou um desejo passageiro, mas um decreto firme e estruturado para a vida de alguém. O termo original no hebraico, a palavra usada é machacha, ba, que significa pensamentos, invenções, propósitos ou conselhos ponderados. E já a definição para o futuro. O que é futuro? A definição geral. O período de tempo que se segue ao momento presente. É o que ainda está por vir e que permanece desconhecido para os seres humanos. Ou seja, nós não sabemos o futuro. No contexto bíblico, representa a promessa de continuidade e de recompensa para o povo exilado. O futuro significava que a história deles não terminaria na Babilônia. O povo de Israel estava ali exilado e Deus tinha feito essa promessa, ou seja, haveria uma manhã de liberdade. E o termo original no hebraico, a palavra é asharit,
que traz a ideia de posteridade, fim ou o que vem depois, indicando um desfecho positivo e duradouro. Então, está aí as definições das duas palavras destacadas, você pode imprimir e levar para a sua turminha. Antes de continuarmos, quero pedir mais uma vez, se você ainda não deixou seu like, que deixe seu like, para não esquecer, se você deixar para o final, pode se esquecer, que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, curte, deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, como você chegou até o canal aprendendo com a palavra e o que nós precisamos melhorar, beleza? Agora, para a dica do Memorizando, você vai precisar de 2 cartolinas, pincel anatômico, tesouras, sem ponta de preferência, fita crepe, folhas de papel sulfite, de acordo com o número de alunos que você tiver na classe. Vai precisar também de canetas e de cor, lápis e lápis de cor, lápis de escrever, lápis de colorir. Leia o versículo completo na Bíblia e depois diga aos pequenos que vamos memorizar uma parte do versículo. Então, explique cada trecho para que as crianças compreendam o que estão memorizando. Por isso que eu deixei em destaque a palavra plano e futuro. Faça perguntas como: quem é que está falando nesse versículo? Para ver se elas conseguem identificar quem que disse esse versículo, o que significa plano e o que é futuro. Inclusive, a explicação que eu deixei pode ser lida depois desse trabalhinho. Escreva num cartaz com letra maiúscula o versículo do dia e peça para que todos repitam após a explicação. Monte previamente um quebra-cabeças com partes do versículo em tiras de papel separadas, de preferência de acordo com o número de alunos que estiver na classe. E peça que cada uma pegue uma parte dos versículos. E os primários deverão organizar as palavras na ordem ou na sequência correta do versículo. Então, é um momento ali que você vai fazer com que eles interajam e também consigam decorar o versículo. Ao concluírem, lerão primeiro em ordem, cada um recitando a parte que tirou. E em seguida, todos juntos deverão repetir o versículo completo. Então, está aqui o Memorizando. Agora vamos para o nosso projeto IT. A missão dessa semana é orar pelo país da Bolívia. E como eu disse, a lição dos primários indica uma nação e um monumento importante ali naquele país. E eu sempre deixo aqui um breve resuminho do país pelo qual nós estaremos orando, a fim de que, além de orar pelo país, os alunos também conheçam um pouco da história desse país e foco principalmente na religião predominante ali no país. Então, agora nós vamos ao resuminho da Bolívia. A Bolívia é um país localizado na região central da América do Sul. Ela faz fronteira com 5 países. O Brasil, que é o nosso país, ele fica ao norte, e leste, o Paraguai. Ao sudeste, a Argentina, ao sul, o Chile, ao sudoeste, o Peru, ao oeste. A capital constitucional do país é Sucre, enquanto a sede do governo está em La Paz. O idioma, lá na Bolívia, os idiomas oficiais incluem o espanhol, além de diversas línguas indígenas, como a quechua, aimara e guarani. A bandeira da Bolívia possui 3 faixas horizontais, nas cores vermelha, que representa o sangue derramado pelos heróis da independência, a cor amarela, que representa as riquezas minerais do país, e a cor verde, que simboliza a natureza e a esperança. Então, aqui está essa linda
bandeira da Bolívia. O monumento sugerido pela lição é o monolito Ponce, em Taquinauaca. O famoso monolito Ponce está localizado no sítio arqueológico de Tiwanaku. Falei errado, Tiwanaku, uma das mais importantes civilizações. Esse monumento de pedra, com aproximadamente 3 metros de altura, representa uma figura humana esculpida com detalhes que revelam aspectos religiosos, culturais e artísticos do povo Tiwanaku. Ele é considerado um importante símbolo da herança histórica e cultural da Bolívia. Então, aqui está também a imagem desse monumento turístico. A religião predominante no país é o cristianismo, especialmente a Igreja Católica. Embora também exista um crescimento significativo das igrejas evangélicas na Bolívia. Será que existe perseguição religiosa nesse país? Atualmente, a Bolívia não é considerada um país de perseguição severa aos cristãos. Os cristãos possuem liberdade para praticar sua fé. Entretanto, em algumas regiões pode haver desafios relacionados ao sincretismo religioso e as tradições indígenas que coexistem com o cristianismo. Então, quais são os pedidos de oração pelo país da Bolívia? A nossa oração, ou eu peço que vocês orem, para que o povo boliviano conheça cada vez mais a palavra de Deus, para que as igrejas sejam fortalecidas e para que haja paz, unidade e crescimento espiritual em toda a nação boliviana. E aí, gostaram do resuminho? Então agora basta nós orarmos por este país. Vamos ao Explorando a Bíblia? A história de hoje está registrada no livro de Gênesis, nos capítulos 21 e 22. Os capítulos 21 e 22 de Gênesis relatam o cumprimento de grandes promessas divinas feitas a Abraão, intercaladas por testes severos de obediência e fé. Essa passagem, ou essas passagens, narram desde o nascimento do tão aguardado filho da promessa até a emocionante prova do sacrifício no Monte Moriá. Todos conhecem essa história linda de Abraão e Isaque. E então nós vamos agora para a história completa. Alguém aqui já recebeu uma promessa e depois a pessoa que prometeu não cumpriu? Pergunte aí, professor, na sua classe. Ouça com atenção as respostas das suas crianças e explique que com Deus isso nunca acontece. Deus prometeu a Abraão e Sara que os daria um filho, mesmo eles já sendo idosos, ultrapassados na idade. Afinal, para o Senhor, nada é impossível, não é mesmo? Nada é impossível para o nosso Deus. E a Bíblia nos conta que passou muito tempo, o filho prometido de Abraão e Sara nasceu. Sim, o pequeno Isaque. O nome de Isaque significa riso, e seus pais tinham o mesmo motivo para sorrir. Vejam na figura de número 1. Isaque tinha um meio-irmão, mais velho, de 13 anos. Qual o nome desse meio-irmão? Ismael, filho de seu pai Abraão, com Agar. Eu não sei se vocês se lembram aí, mas o tempo foi passando. E os dois meninos sempre brincavam juntos. Mas um dia, Sara pediu para que Abraão mandasse embora Agar e o seu filho Ismael. Essa história é muito bonita. Sara aí tentou ajudar
Eles tentaram dar um jeitinho aí para Deus, né? E ofereceu a serva para cumprir a promessa. Só que Deus falou que a promessa seria de Abraão. E aí ela pede, então, ficou com ciúmes ali, pede para ele ir embora. Sabe o que aconteceu? Eles acharam que a outra criança poderia atrapalhar as bênçãos e a promessa de Deus para o seu filho, Isaac. Mas isso não acontece, porque Deus ele cuida de cada um de nós de maneira diferente, mas sempre especial. Então, como eles tentaram dar um jeitinho, ofereceu a serva de Sara para Abraão, ele teve esse menino e depois Deus cumpriu a promessa que ele tinha feito. Então, Abraão ele não se preocupou com Ismael. No final era o seu filho, não é verdade? Mas deixou que partisse com Agar. E Agar e o menino Ismael foram embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Deserto é um lugar muito difícil, inclusive você pode perguntar para o seu aluno, você sabe o que é um deserto? É um lugar muito difícil de encontrar água, comida, abrigo. Vejam Agar e o menino aí no deserto, na figura de número 2. Eles estavam ali, um menino debaixo de uma árvore, com fome, com sede, mas Deus cuidou do menino e prometeu fazer também dos descendentes dele uma grande nação. Então Ismael cresceu protegido por Deus e se tornou um bom atirador de flechas. Deus, ele mesmo, Ismael ali desamparado pelo seu pai, Deus estava cuidando dele. O nosso Deus tem propósitos diferentes em cada vida. Não importa onde estamos, o certo é que ele tem planos especiais para cada um de nós. Glórias a Deus. Mas Isaac, Deus também cuidou da vida dele? Sim, Deus cuidou da vida dele de uma maneira diferente e também mais que especial. O tempo passou e certa vez Deus provou a fé de Abraão. Olha o que Deus fez. Deus pediu o seu filho amado em sacrifício. Eu imagino que aperto no coração sentiu Abraão. Porque a Bíblia diz que mesmo triste, Abraão confiou na bondade de Deus e foi obediente. Fez tudo do jeito que Deus pediu. E o Senhor se alegrou com Abraão. No momento decisivo, o Todo-Poderoso enviou um carneiro para ser oferecido no lugar de Isaac. Então vejam aí na figura 1.3, Abraão ali pronto para sacrificar o seu filho, Deus provê um carneiro. Naquele dia, além de livrar Isaac, Deus também o fez uma linda promessa. Ele diz que Isaac venceria todos os seus inimigos e o Senhor abençoaria todas as nações do mundo por causa dele. Vejam a figura de número 4. Muitas pessoas ali representando várias nações, crianças, por causa dessa promessa de Deus. Todos nós somos abençoados, pois Jesus, o nosso Salvador, veio dessa família. Então, o que nós podemos extrair como lição? Qual é a conclusão que tiramos aqui desta linda história? Talvez assim como Ismael, você também tem irmãos, ou você seja filho único, não sei. O importante é que você acreditar em Deus, quando você acredita em Deus, tem um propósito especial na sua vida, que nada nem ninguém pode impedir que ele aconteça. Porque o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Nós não conhecemos o futuro, mas podemos confiar em Deus, que nos prometeu um futuro cheio de esperança. Amém? Glória a Deus, que lição maravilhosa! Mas agora nós vamos para o quadro A Arte de Ensinar. Nós temos uma dinâmica para reforçar o objetivo da aula. Sim, Deus tem propósitos para cada vida e um futuro cheio de esperança. Então, retome com as crianças que cada um de nós somos únicos.
Não existe igual a nós. Deus fez cada um diferente um do outro. E nós podemos morar na mesma casa, até ser irmãos gêmeos, como eu tenho uma irmã gêmeas, mas cada um é único e especial. No mundo inteiro, não tem outra pessoa que possa nos substituir. Cada criança deve receber uma folha de sulfite, são os materiais que eu disse no início que precisaríamos, e essa criança vai dobrar o papel na horizontal, em zigue-zague de largura aproximadamente de 3 centímetros. Finque bem as dobras formando uma sanfona. Desenhe o contorno de uma pessoa no espaço que está para cima. O retângulo. Então, você vai, nesse espaço aí, que eu vou deixar uma imagem, você vai desenhar. E lembre-se que as mãos e os pés devem tocar nas dobras. Recorte o desenho e desdobre o papel bem devagar. Permita que as crianças desenhem cada pessoa colocando roupas, cabelo, olhos, nariz, boca, enfim, características diferentes umas das outras. Mais uma vez, reforce que cada um é único e especial para Deus, que tem promessas para todas as crianças. Então, está aqui a dinâmica, que Deus abençoe vocês e que cada um explore aí a sua criatividade. Agora, nós vamos para a correção das nossas atividades. Atividade número 1. Encontre no caça-palavras os nomes das pessoas da lição de hoje. Corrigindo, os nomes são Ismael, Isaac, Abraão, Sara e Agar. A atividade número 2. Ismael cresceu e se tornou um bom arqueiro. Encontre no caminho certo para Ismael pegar essas flechas. A imagem está aqui com o trajeto percorrido. Atividade número 3. Pinte o animal que Deus enviou para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então, aqui tem 3 opções de animais, que é o camelo, o carneiro e o leão. E a resposta, Deus enviou um carneiro no lugar de Isaac, para ser sacrificado no lugar de Isaac. Chegamos ao final de mais uma videoaula. E a dica que eu deixo para você, professor, é que ore com a sua classe, reforçando que Deus tem proposta em nossas vidas e um futuro cheio de esperança. Nós não viemos aqui por acaso. Deus tem um propósito grande na vida de cada um. Despeça-se de cada pequenino carinhosamente, convidando-os a retornar na próxima aula para conhecer outras crianças da Bíblia. E eu já quero agradecer você que tem mantido aí a sua fidelidade comigo aqui no canal Aprendendo com a Palavra, que ficou até o final, já deixando marcado no nosso próximo encontro, é a lição de número 2, onde nós vamos aprender sobre a menina que ajudou a salvar o irmão. Então, ó, beijo no seu coração, forte abraço e, permitindo Deus, nos encontraremos na próxima aula. Tchau, tchau.